Claro que a base de tudo sempre, na minha opinião, é a educação. Sim. Você tendo uma educação de qualidade, você tem um povo esclarecido, um povo que entende e que respeita. Então, respeito, vem tudo isso a partir da educação. E depois as instituições funcionando, cada uma com a sua função, sendo respeitada. Acho que isso é primordial. Por isso que a gente tem que valorizar as instituições brasileiras e trabalhar para que elas funcionem harmonicamente, mas com independência. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de novo casulo a cada dia. Eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir a você que não é inscrito se inscrever no nosso canal também, tá bom? Porque a gente precisa da sua inscrição lá. A plataforma nos mostra que 80% das pessoas que assistem o nosso programa não é inscrito. E a gente quer chegar na nossa meta de 5 mil inscritos. Falta pouquinho, gente. Eu preciso de você aí, tá bom? Hoje vamos bater um papo legal aqui. Ele é bacharel em administração de empresa, bacharel em direito, advogado. Está no segundo mandato de vereador na cidade de Guaíra, sendo reeleito com 915 votos dessa vez. É isso, né, senhor José? É isso Senhor aí, não, né? isso aí. Estou aqui com o José Pugliese. Seja bem-vindo, viu, José? Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Nunca tinha participado de um podcast, primeira vez. Embora as pessoas não acreditem, mas eu sou muito tímido, então espero que a gente consiga conversar aqui um pouco. Tá bom demais. Ô José, esse momento é o momento dos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer ao Supermercado Colorado, na pessoa do Aidan. Muito obrigado, Aidan, Supermercado Colorado, pelo apoio. Agradecer também ao Rony Seguros, um abraço pro Rony lá, todo o pessoal da Rony Seguros, ao Grupo Albarulho, na pessoa do Denir, muito obrigado pelo apoio. A Granja Progresso, mandar um abraço pro meu amigo e primo Mussi Miguel Júnior. Agradecer também ao Mercatudo da Construção do meu amigo Márcio Morvan, ao Grupo Aguetone. Um grande abraço a toda a família Aguetone e a Vivimar Alimentos também, que é parceira desse programa, que não podia deixar de te presentear aqui. Você conhece a Vivimar, José? Não conheço. Agora você vai conhecer os produtos. Esse aqui é o frango desossado recheado. Opa, é um mini, isso é bom para assar na legal. air fryer. Essa aqui é a coxa pilão. Ó, E produto esse- gourmet. É gourmet. E esse é o filézinho de coxa. Certinho? Ó, muito obrigado, viu? Ótimo. Depois você me dá o feedback. O que você achou Com dos produtos? certeza. Pessoal, toda vez eu falo, mas vou falar de novo. Eu pego, põe na caixinha de novo, os outros falam, você não devolve os produtos pro convidado, hein, mas... Depois que o convidado vai embora sem produto. Não, mas eu também Devolve trouxe, sim. eu trouxe alguns presentes pra você também. Ó, obrigado aí. Eu vou receber presente também, que legal. Bom, esse aqui é um doce de leite muito tradicional. Dona Leila, uma receita que tem mais de 50 anos. De Guaíra? De Guaíra. Fica ali na legal. Avenida 5, com a rua 14, entre a 14 e 16. É Sei. muito tradicional, família Garcia Leal. Então eu trouxe pra você. Meu menininho e minha mulher Se vai quiser esbaldar. abrir, Vou abrir, pode Isso aqui abrir? Até a embalagem é tradicional. Que legal. fazem Como que chama? esse papel. Dona Leila. Dona Leila? É. A Dona Leila, ela fez essa receita por muitos anos. Nossa, e hoje que a filha dela, bonito. a Sandra, continua. É um doce muito tradicional lá de Guaíra. Gente, olha a cor desse doce, que coisa Certeza linda. Você vai gostar. Bonito. Eu Nossa, trouxe- obrigado, viu, José? Eu trouxe um café pra você. Legal. Esse aqui é Opa. um amigo meu, o Nema, que trabalha na DD Agro. Ele gosta muito de café, tem muita técnica de café. E aí ele tá comercializando agora o café com a marca dele, do Nema, e eu trouxe pra você. É de Guaíra? O Nema, ele tá em Guaíra, ele trabalha em Guaíra, mas esse café dele vem de diversas regiões, cada um com uma especialidade Mas é diferente. ele que distribui. Ele que distribui. Que legal. Ele tá trabalhando Olha com a o marca Nena aí, dele. ó, guairense aí, pessoal. Ó. Dá força pro pessoal aí. Faz tempo que ele tá no mercado, não? Faz pouco tempo, mas Uhum. ele tá indo super bem. Ele Uhum. tem uma boa técnica, ele seleciona bem os grãos, não é? Então, ele tem esse moído, mas também tem um em grãos. Hoje em dia, muitas pessoas têm a máquina em grãos. Mas é um cara legal pra você bater um papo com ele uma hora. Legal, Ele é tá convidado. Como que ele chama? Nema. Vamos, se você organizar, eu bato. Eu gosto de dia de empreendedor, a gente conversar com esse Exatamente, o café é uma delícia, você vai gostar. pessoal. Beleza. E aqui, essa aqui é uma caneca do meu mandato. Eu fiz algumas Qual o mandato? Segundo? do meu primeiro Do mandato. primeiro? Exatamente. Como é que abre aqui, José? Isso. José, não vou te chamar de Zé, não tem problema não, né, Zé? Não, pode ficar à vontade. Nossa, que legal. Então, Eu vou contar essa história, eu gosto muito de anime.
né? Então Ah, é? um anime japonês que é inspirado nos ninjas e no folclore japonês que chama Naruto. Naruto. E a história do Naruto é que ele chega a ser o Hokage, que é uma espécie, vamos dizer assim, de prefeito da vila que ele mora. Legal. Então eu escolhi o Hashirama, que é um Hokage que eu gosto, e um amigo meu, o João, fez essa arte. Eu tenho esse quadro lá no meu gabinete, muito interessante. Que E aí legal. eu trouxe pra você. Porque eu acho que a história desse anime do Naruto, eu acho que tem muito a ver com a nossa trajetória política, de resiliência, força, de conquista. Vamos falar Então eu sobre acabei isso. me inspirando nisso. Isso Trouxe pra aqui é, você. isso aqui é É o o Brasão de Brasão de Guaíra, Guaíra. Que legal, exatamente. cara. Você canta o hino de Guaíra também? Não, que na Também. escola ensina pros menininhos, né, Sim, meu? exatamente. Que legal. São 3 símbolos municipais que a cidade de Guaíra tem. Hum. A bandeira Uhum. e o brasão. O brasão e a bandeira foram criados lá em 1970. O prefeito da época, que era a doutora Luiz Lélio Santana, ele contratou um heraldista lá da Doutora capital. Luiz é o Aloysio da escola, não? Isso, É? Luiz, isso. Ah. Do primeiro mandato dele. Se você quiser guardar essa sacolinha. No primeiro mandato do Dr. Aloysio, ele contratou então essa pessoa para desenvolver a bandeira e desenvolver o brasão da cidade de Guaíra. E saiu esse brasão e a nossa bandeira, que são muito bonitos. Que legal. E ficou faltando o hino, que é o terceiro símbolo. Então, por meados de 1980, ele conheceu um maestro que estava atuando na cidade de Barretos, o Antônio Possato. E o Possato, ele veio para Guaíra, conheceu a nossa cidade, conheceu a cidade por completo. Inclusive, ele visitava muito Guaritá. Ele conta na história dele, o bairro São José do Albertópolis, que é um bairro rural lá de Guaíra. E aí ele desenvolveu o hino, a melodia e a letra e a melodia. E hoje, nessa terça-feira, agora dia 12, eu propus o título de cidadão guairense para homenagear o Antônio Possato e foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Então a gente vai homenageá-lo pela criação do hino de Guaíra, que é ensinado nas escolas, executado em atos cívicos, nas cerimônias públicas. Bem legal. Acho que é uma história, né? Um legado que ele deixa para nossa cidade. Eu acho importante. Ele vem de Capivari, ali perto de Campinas, e há muitos anos, desde 1965, ele trabalha em Barretos. Deu aula no vocacional, é maestro. E aí a gente vai fazer essa homenagem para ele a ser agendada ainda. Nossa, ele deve estar se sentindo honrado, né? Pensa bem, fazer um hino, né, cara? E agora receber o título. E uma letra muito bonita. Ele acertou, bonita, né? 645 municípios do estado de São Paulo. Pode perceber que o nosso é um dos mais bonitos. E que todo mundo sabe cantar. Que legal. Eu falo que a cultura de um povo ele depende disso, né, cara? Eu vejo Guaíra tem essa diferencial mesmo. No dia do aniversário da cidade, que faz aquele desfile bonito, Sim. Canta o hino, né? Os menininhos pequenininhos eu vejo, faz o desfile. Muito legal isso. Exercitar nas pessoas um amor à cidade, né? Isso aí faz com que o munícipe fica mais patriota da cidade, né? Exatamente. Legal. Ô José, você trabalha na parte de educação também? Trabalho desde 2010. Eu fui trabalhar com o Dr. Aloysio, ele fundou o Instituto Social Ana Lélia Santana. Então era uma escola de apoio e incentivo. Qual que era a ideia? O jovem ele fazia o ensino médio na escola pública e nas segundas, quartas e sextas-feiras ele ia ter uma espécie de um reforço lá conosco. Para poder complementar e ele ter mais potencial. Então a gente selecionava alguns alunos, os melhores, os mais interessados, e eles tinham a oportunidade de poder estudar conosco lá. Muito bem, isso começou em 2010. Em 2012, o Dr. Aloysio teve a oportunidade dele abrir uma escola particular. Então ele começou aí, ele aceitou esse desafio e ele fundou o Centro Educacional Ana Lélia Santana, que é uma escola particular na cidade de Guaíra, que atende desde o ensino infantil até o ensino médio. Meu menino tá lá desde o comecinho, desde de 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses, exatamente. A primeira infância, que é a que o seu menino está passando, é uma das mais importantes para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, social. Então, por isso que é importante hoje o ensino infantil. Então, a gente dá muito valor no ensino infantil. E aí ele fundou o Centro Educacional e aí perdeu um pouco o sentido, o projeto da forma que ele funcionava. Então, a gente mudou o formato. No contraturno, a escola, um dos nossos prédios, ele fica desocupado. Então, a gente agora faz a seleção dos alunos da rede pública municipal nos quintos anos e eles têm a oportunidade de estudar conosco no período da tarde, do 6º até o 3º colegial.
E a gente tem tido, assim, resultados incríveis com isso e dando oportunidade para quem não tem condição de pagar uma escola, uma boa Uhum. escola e que acredita na educação, a gente tem a condição de proporcionar isso para a É cidade. como se fosse um reforço mesmo, não? Não, hoje Esse são já. aulas regulares. Ah, sim, entendi. Aulas regulares. A gente montou todo um programa diferente, então ele, ao invés dele estudar em uma escola pública, por exemplo, no Aham, Enoque ou no aham. Zezinho, ele vai estudar conosco. Entendi, que legal, A hein? gente já está com quase 250 alunos nesse projeto, entre sexto e terceiro ano do ensino médio. O que te levou a entrar na política? Foi esse meio de estar lidando aí com a moçada? O que fez você entrar pra política? Eu não sei, desde pequeno eu sempre gostei de política, sempre Ah, gostei de me envolver em questões públicas, e de participar. Então, por exemplo, na escola, no Grêmio Estudantil, eu já me interessava, já estudava sobre isso. Eu me lembro que eu estava no sexto ano, eu já tinha interesse por isso. Então, eu ia na biblioteca, lia os manuais de como participar, de como se envolver. E eu sempre queria ajudar na escola. Muito tempo, quando eu estudava no Zés em Portugal, no sétimo e oitavo ano, no sétimo e oitavo anos, eu era voluntário, por exemplo, na biblioteca, na cantina, na sala de informática. Então eu gostava de ajudar as pessoas, de uhum, fazer parte ali do funcionamento da instituição. legal. Isso foi. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais no ensino médio, já na escola Enoque. Eu continuei participando do Grêmio Estudantil. Lá a gente tinha uma chapa que se chamava Tigre. Talento, inspiração, garra e responsabilidade estudantil. Era a nossa Legal. chapa no primeiro colegial. Uhum, E aí sempre participava, organizava teatro, organizava o desfile dos alunos, estava sempre envolvido em todos os assuntos comuns, uhum. né, da escola. Depois eu fui para a faculdade, continuei estudando, lendo sobre política, ah, Qual foi o primeiro curso que você fez? administração. Administração. Exato. Eu Hum, comecei administração no ano de 2007. uhum. E aí 2007. Fui estudar administração em Bebedouro, depois me transferi para Barretos e era um curso muito interessante, gostava muito de marketing, estudava já sobre política, administração, gestão e ia me envolvendo, participando no ônibus com o coordenador, nos Hum. assuntos da associação de estudantes, isso sempre me interessava e eu gostava. Você gostava dos problemas coletivos, assim, pelo jeito, é Exatamente, de isso? ajudar a resolver os Aham, problemas coletivos. aham. Isso me chamava muita atenção. E aí foi um caminho natural, né? Partir para a política partidária depois, com o Uhum. passar do tempo. Como que você via a política antes de você entrar? Se bem que a política em Guaíra ela é um pouco diferenciada, assim, ela é mais nobre, a gente percebe. Eu não sei se é porque eu tenho a visão daqui, né? Uhum. Então é o contraste. Então eu vejo assim, é uma política mais nobre e tudo. Mas como que você via a política antes e quando você entrou, falou, não, não era exatamente da maneira que eu vejo. Eu falo ponto positivo ou até negativo. Eu acho que Antes de entrar mesmo, de pôr o pé. acho que uma das coisas que mais me chateia, porque na filosofia, política, para a gente ter a disposição de trabalhar pelas pessoas, né? Sim. Resolver, como você disse, os problemas comuns. Uma das coisas que me chateia é porque a maioria das pessoas tem, em primeiro lugar, o interesse próprio. Não que você não possa ter o interesse próprio, mas isso não tem que ser o primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o interesse público. E, infelizmente, isso foi uma coisa que me surpreendeu, a quantidade de pessoas que só estão interessadas em resolver os seus próprios problemas. Não pensam no coletivo, não pensam. Até a própria população. Às vezes, o morador quer que resolva um problema na porta da casa dele, sendo que existem outros problemas ao redor que são até assim, que são piores, Uhum. inclusive. Mas ele não, ele quer que resolva o problema na porta da casa dele, não se preocupa com os outros vizinhos. Enfim, isso aí é uma coisa que me chateia. O interesse próprio que as pessoas têm. Se todo mundo pensasse coletivo, Uhum. seria mais fácil para a gente alcançar, eu acho que resultados para todos. Mas pelo que eu percebo, é uma questão da nossa sociedade mesmo, do povo brasileiro, que a gente tem que melhorar com o passar dos anos. É uma cultura isso aí, né? Uma Assim, cultura. é impregnada. Parece que, sei lá, parece que não consegue olhar de forma coletiva das coisas, né? Essa é a minha maior dificuldade hoje que Uhum. eu encontro, sabe? Porque às vezes a gente briga tanto por uma solução de um problema, mas no meio toda essa tratativa você descobre que não é um problema particular de uma pessoa só. E aí você perdeu muito tempo, demandou muito esforço e o resultado em si vai ser pequeno. Eu gosto de resolver problemas que vão melhorar para todo mundo, que vai impactar positivamente toda a comunidade Ô, José, você é advogado também. também. E você tem OAB. Tenho. Você advoga, não? Eu não advogo. Aham. Eu elaboro teses, eu ajudo diversos
colegas, mas assim, processos mesmos eu não tenho. É que eu vejo Mas foto sua com a UAB também. O que que é? Você tem algum cargo? bom, eu estudei Direito aqui em Barretos, na Unifeb, né? Aham. Antes de terminar a faculdade, no quinto ano, eu já consegui ser aprovado na prova da UAB, no exame da UAB. A primeira fase foi no dia 15 de março de 2015 e a segunda fase no dia Faz tempo, hein, 18 de cara? 10 anos maio quase. de 2016. É de 2015, que é 18 de maio, aniversário da cidade, e eu fui prestar a prova, segunda fase, Direito Constitucional. Eu sempre gostei de Direito Constitucional porque está ligado à política. Então, eu Uhum. sempre estudei Que Constituição, legal. Uhum. lia diversos autores, então para mim foi fácil. Eu tive sorte e consegui já ser aprovado. Então em 2016, assim que eu concluí, colei grau na faculdade, eu já consegui fazer a minha inscrição já. Então a minha inscrição saiu dia 12 de fevereiro de 2016. Foi que eu recebi a minha carteira. Que legal. E nesse período você já estava na Ana Leles lá. Já, está na Fazia tempo comecei em já. 2010, lá na 2010. Analés. Quer dizer que você tá até hoje. Faz um tempão que você faz Até isso. hoje, faz Que um tempão. legal, cara. Que trabalho. Exatamente. O que que é mais satisfatório trabalhar na educação, assim? O que te enche de. Na educação, você consegue ver as dificuldades do aluno, os problemas, os Uhum, desafios dele e uhum, consegue perceber a evolução positiva dele ao longo dos anos. Então, você vê um aluno, por exemplo, hoje no sexto ano, que ele tem dificuldade, né? uhum. Mas ao longo do tempo, você acompanha ele, você percebe que ele se dispôs a enfrentar aquele desafio. Porque, na verdade, é o tripé, né? A comunidade, família, a escola, mas tem que ter, o aluno tem que entender que é importante ele fazer por ele mesmo. Hum. E quando ele consegue entender isso e lá na frente você vê o quanto ele cresceu, eu acho que isso é o mais gratificante. E também os bons resultados, né? Lá nós temos bons resultados. Mas, por exemplo, numa escola que eu sou um parceiro voluntário, que é a escola Dalva Leles, é uma escola da região de periferia de Guaíra, uma escola estadual e que mudou muito ao longo do tempo, porque tem uma boa gestão. Lá é Uhum. a professora Adriana Dacier, ela é a diretora da escola, uma escola com mais de quase 400 alunos, 383 alunos a escola tem. Legal. É Escola de que grande, idade que é, do pessoal? sexto ano até o terceiro colegial. Sim, já é. Então é Fundamental 2 e ensino médio. E a gestão da escola, a diretora Adriana, ela se preocupou primeiro em engajar a sua equipe, fortalecer os vínculos da equipe e depois levar para os alunos inúmeras possibilidades de aprendizado. Hoje, principalmente o ensino médio vem mudando muito, né? Com esse novo ensino médio. Então, as coisas mudaram, itinerário formativo, uma nova abordagem, o aluno vem para ser o protagonista na sala de aula e o professor fica um pouco em segundo plano. E lá na Dalva Leles eles conseguiram, primeira coisa, transformar o ambiente. Hoje a escola está linda, pintada, a escola limpa, tem uma boa merenda e bons funcionários e eles conseguem ofertar isso para os estudantes. Não consegue, claro, efetivamente, salvar todo mundo, impactar todo Hum. mundo, mas os resultados são bons e a gente vê o quanto são positivos. Isso eu acho que é o que dá mais felicidade, ver a evolução dos alunos, né? Vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder, Pode e não é fazer. obrigado. Você falou que tem uma nova tipo de educação. Isso aí vem lá de cima, do MEC, é esse que manda esse tipo de. É. Exatamente. O com- governo federal que através de diversas políticas públicas, é o responsável por estabelecer os rumos da educação, né? Aham. Base Nacional Curricular Comum, várias legislações voltadas para ver os rumos, os caminhos que a educação deve seguir em nível nacional. Esse negócio, igual você falou, o aluno é protagonista no sentido de buscar uma especificidade dele. É alguma coisa assim, não? Como que é? Sobretudo a partir do momento que a sala de aula tem uma inversão. O aluno ele estuda para apresentar uma nova abordagem. Então muda, não é? O professor era responsável principal por te dar o conteúdo. Agora Certo. você tem ali os caminhos, mas você tem que também buscar para trazer o conteúdo para a sala de aula. Hum, Agora o pouco o desafio muda, entendeu? Para o entendi. aluno ser o protagonista mesmo dentro da sala de aula. O professor ajudá-lo a trabalhar. Você está desde 2010, quer dizer que faz 15 anos, né? No meio Exato. nesse período você sentiu alguma diferença, assim, do perfil do aluno dessa idade, por conta nós vivemos num mundo diferente dos pais. Nós que para evoluir ou para mudar demorava 15 anos, 10 anos. Hoje, a cada 2 anos, as coisas mudam demais, tudo muda. E as pessoas, não sei se está acompanhando tudo isso, mas os alunos hoje eles têm. Consegue ter mais atenção por conta de um celular, do outro negócio. Você não fica em sala de aula, né, José, para falar esse tipo de coisa. Não, mas o que eu percebo é que ao longo desses anos, diversas questões têm desviado a atenção da aprendizagem dos alunos. Primeiro que existe um desinteresse muito grande pela leitura. A Aham. leitura, ela é
primordial. Para você ter base intelectual, base de diálogo, pra você ter um vocabulário, você precisa ler. É. Então, cada vez mais a gente percebe um desinteresse pela leitura. Hoje a pessoa lê o título da notícia e já acha que pode comentar, Uhum. entendeu? E elaborar a sua tese. Mas, na verdade, ninguém aprofunda. As pessoas estão cada vez mais superficiais. E o aluno também está assim. Se ele não for estimulado a todo momento e se ele não for cobrado disso, ele acaba deixando isso de lado. Porque hoje, todas essas ferramentas aí, inclusive você viu, o Estado de São Paulo tem discutido, vai proibir a presença dos aparelhos celular na sala de aula. É um enfrentamento que a gente tem há muitos anos já na nossa escola, Uhum. porque o celular realmente ele rouba a atenção do aluno, do empregado, ele tem que ser uma ferramenta, mas nessa fase de aprendizado, o aluno precisa ter atenção total ali no conteúdo que está sendo discutido. Que legal, tá tendo essa lei aí, estão discutindo Exato, isso. Eu sou a exatamente. favor disso. Eu acho É que uma lei. você. Não sei como é que ela vai ser implementada, sobretudo para os alunos do estado, que usam muito o Uhum. celular. Mas, por exemplo, na nossa escola, a gente já tem esse enfrentamento. Por exemplo, no horário do recreio, não faz sentido o aluno ficar com o celular. Por quê? É muito importante ele conversar, ele trocar ideias, Uhum. Socializar, socializar. né, cara? Exatamente. Porque a socialização é um tipo de aprendizado. Como Ah. é que você vai se portar na sociedade, com as outras pessoas? Acho que faz parte da escola ensinar isso para os Uhum. alunos. Então, são momentos importantes que a gente tem que estar ali. Não pode estar com a atenção sendo tirada por um aparelho celular, por exemplo. Não é proibido em escola particular, não. Lá, vocês. Existe, você pode colocar no regimento, como a gente faz, Aham. as Vocês limitações colocam, de como que uso. é? A limitação de uso. É, Mas então pode levar, o no aluno, às caso. vezes, ele está com o celular na bolsa para se comunicar com a família na Uhum. saída ou em Ah, evitar algum sim. problema, mas ele não faz uso do celular. Entendi. Não tem atividades também, inclusive, que fazem uso do celular, entendeu? Uhum. Então, quanto mais você consegue limitar, e aí, trabalhar com adolescente, você sabe, tem vários desafios, né? É. Se você lembrar do tempo que você era Vixe, adolescente, né? rebelde, né? Exato, exatamente. Então a gente tem que cada vez mais ter um diálogo e usar uma Uhum. linguagem que você consiga atingir e convencer aquele adolescente dessas regras que tem. Eu conversei aqui com uma psicóloga, a doutora Caroline. Ela falou que agora as escolas tá tendo, não sei que ano que é, que tem uma matéria sobre, não sei falar a matéria, mas tipo inteligência emocional, pô. Tem isso, tá sabendo? Sim, sim. Inclusive, o Augusto Cury, escritor brasileiro Sim, muito famoso, ele conheço. Já li desenvolveu alguns. diversas técnicas para você trabalhar em sala de aula, desde o ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, para que você torne o aluno mais participativo, para que ele converse, entenda os seus problemas, os seus desafios, Legal. para que ele se relacione melhor em sala de aula e com os pais. Porque muitos adolescentes têm problema de relacionamento com os pais. Uma das principais e primeiras barreiras é aquilo ali, é romper esses desafios com a família, entendeu? Uhum. Isso acaba, às vezes, até respingando no ambiente escolar. A gente tem cada vez mais dar esse respaldo e ensinar essas técnicas, essas alternativas de diálogo para ele. E a gente trabalha muito isso lá na nossa escola. Isso é bom, porque quanto mais cedo descobrir que, né, essas coisas que a gente foi ter acesso depois de velho, sobre comportamento humano, né, como que funciona a mente da gente, e tudo isso é bom na escola, a gente já começar a ter. Eu, Desenvolver autoestima, isso. comportamento, Uhum. exatamente. A gente tem que estar preparado para isso hoje. Ô José, eu percebo que você gosta de ler, né? O Bastante. que você lê fora do trabalho? Fala assim, você deve ler bastante política. Economia, não? O que você lê? Olha, agora eu tô lendo um Filosofia, não? livro que eu ganhei fazia bastante tempo, mas que agora que eu consegui Ah, começar 21 lições para o século XXI, Yuval Noah Harari, que é o mesmo escritor do Homo Sapiens. Então é um livro sim. bastante denso e Uhum. bastante interessante. Ele traz ali ciência, antropologia, né, os desafios do futuro, fala sobre inteligência artificial e a influência dela no mercado, sobre os relacionamentos dos países, né, Uhum. o que vai ser o futuro dessas relações humanas, guerras, enfim, ele faz um apanhado geral disso, fala sobre tudo isso. Então é o livro que eu estou lendo no momento. Antes eu estava lendo um livro sobre a democracia, como as democracias morrem, que fala muito sobre os Estados Unidos, da primeira gestão do Trump. É um livro bastante interessante para você entender o que está acontecendo no mundo, Certo. sobretudo assim na América Latina, sobretudo na América Latina. E eu gosto de ler livro assim, sobre política, Legal. sobre sociedade, são os Aham. livros que eu gosto de ler. Claro que a base de tudo sempre,
na minha opinião, é a educação. Você Sim, tendo uma educação de claro. qualidade, você tem um povo esclarecido, um Hum. povo que entende e que respeita. Então, respeito, vem tudo isso a partir da educação. E depois as instituições funcionando, cada uma com a sua função, sendo respeitada. Eu acho que isso é primordial. E por isso que a gente tem que valorizar as instituições brasileiras e trabalhar para que elas funcionem harmonicamente, mas com independência. Independência e elas também sem ser partidária, né? O bom é Sim, ter independência em tudo, né? sim. Zé, como que você vê hoje o Brasil com o jeito que ele tá hoje dividido, um país que você vê que tá na balança, assim, né? E até o povo cada vez mais enfraquecendo o país por conta dessa divisão. Como que você vê isso hoje? Eu acho que ao longo do tempo a gente levantou questões que não eram importantes e acabou perdendo o foco. Por exemplo, a credibilidade das urnas eletrônicas. Eu acredito nas urnas eletrônicas, eu acredito que o Brasil tem um dos sistemas eleitorais que são um dos melhores que a gente tem hoje no mundo. Ele é auditável, várias pessoas estão ali para fiscalizar, enfim. Mas foi levantado que, por exemplo, as urnas não eram confiáveis. A gente perdeu muito tempo discutindo isso e isso acabou enfraquecendo um pouco a credibilidade das pessoas nesse processo eleitoral e dando espaço para outras questões de ódio, vamos dizer assim, de medo, e eu acho que isso não foi legal. Então, eu acho que acabamos nos perdendo aí nesse sentido. Mas o Brasil, eu acho que ele tem um grande potencial, a gente tem que acreditar muito na agricultura. Eu vejo, hoje mesmo ali uma matéria, diversas críticas sobre o agro, mas ninguém para tentar entender a importância que tem hoje o agronegócio no nosso país, o espaço de crescimento, também o quanto o agricultor tem responsabilidade, o quanto ele preserva o meio ambiente. Uhum, Hoje, grande parte da preservação que se dá nas cidades, nos territórios agrícolas, é por conta da responsabilidade que o produtor rural tem. dá. Ele tem ali a sua parcela de contribuição positiva. Não é? Então, eu acho que as pessoas precisam conhecer isso mais para passar a acreditar no desenvolvimento do país. Tem um setor aí que barra o desenvolvimento do país, principalmente partindo daí. Estou falando do agronegócio, que é Uhum, aquilo que nos cerca, né? E o que traz a maior parte da nossa renda. Por exemplo, se hoje Guaíra é uma cidade desenvolvida, com arrecadação de impostos muito boa, é por conta do agronegócio, das indústrias, não é? Das 3 usinas que nós temos, uhum, das indústrias, por exemplo, a Só Fruta Alimentos, a Mina Mercantil e o setor de serviços e o comércio. Então, uhum. nós precisamos acreditar mais nisso e a partir daí o Brasil passa a se desenvolver. Mas enquanto a gente ficar discutindo essas questões que não são tão importantes ou que não merecem tanta relevância, por quê? Porque já foram provadas que não é isso, eu acho que a gente vai ficar sempre assim no atraso. Eu acho que o povo, eles quando tomam um lado, perde o senso crítico. De que, por exemplo, você falou, vê lá o agro, vai, todo lado a gente tem que pôr uma balança, mas a gente não é porque eu sou de um lado que é contra o agro e tudo de lá demonizar. A gente tem que aprender a ter esse lado crítico também, Com né, cara? certeza. De questionar, mesmo você defendendo um lado, você não concordar 100% com o que a pessoa fala, não é assim também, né? A gente tem que abrir a cabeça para poder ver uma alternativa que tá dentro dos seus conceitos também, né? E procurar entender o outro, né? E Isso, a bem isso que primeira você falou. coisa é. Para a gente poder falar se a direita ou a esquerda está Hum. errado, a gente precisa primeiro estudar as duas Uhum, teorias, o que sim. tem de melhor na prática, para Isso. dizer o seguinte: isso funciona, isso não funciona. Mas Uhum. não, a pessoa, como você diz, já demoniza É. sem entender o lado do outro, sem conhecer a história, Hum. e é só o meu lado que pode prevalecer, eu que tenho a verdade. Eu acho que isso aí acaba dificultando um pouco o avanço do nosso país. É complicado. Um país igual a Suíça não tem muita, assim, nas suas leituras você nunca buscou entender como é que aquele povo vive do jeito que eles vivem, não. Não, não. Não. São países menores, com Isso. culturas diferentes, Muito com diferente, né? histórias muito diferentes. Então, começa daí, né? Que eu acho que aquele povo eles era pior do que nós, porque eles eram bárbaros mesmo, né? Era Exatamente. dos vikings, né? Como que cria uma civilização cresce tão organizada e respeitosa com o outro, sem não são tão respeitosos com o outro. Mas você percebe que a convivência entre eles não tem esse tipo de problema, não.
Né, Exatamente. O amor? Não nosso tem país é um violência. país que foi colonizado e a gente acabou pegando os costumes dos nossos colonizadores, Isso. né? Não, a gente não se desenvolveu como um povo próprio e esquece das características que são importantes. E Muita acaba, mistura, né? Nós temos exato. também muito imigrantes que veio pra cá, né? Vai misturando, virando aquela. Eu acho que essa mistura também é o que traz essa nossa Sim, o nosso personalidade, caldo. né? Essa identidade que a gente tem cultural, essa diversidade. Até o Brasil, em relação a isso, principalmente em relação à questão racial, ele é muito mais tolerante do que o próprio Estados Unidos, que tem Sim, nem ali compara. diversos Hã? problemas de intolerância. Nosso país é um país que, nesse sentido, é muito avançado, Aham. exatamente por conta da miscigenação, né? De Uhum. aceitar toda essa miscelânea de pessoas. Você vê que na França sempre tem problema com os imigrantes. Vixe. Agora nos Estados Unidos, as próprias Uhum. declarações de não deixar mais que os imigrantes fiquem no país. Então a gente vê como é diferente. E aqui não, Uhum. aqui a gente Aceita recebe todo todo mundo, tá mundo com as, de né? braços abertos. É, Exatamente. Você Pugliese é o quê? É de origem italiana. É italiano Italiano. também. Os Aham. italianos baixou bem Guaíra também, né? É Bastante, igual o turcaiada nós aqui também, os turcos também, né? Italianos, japoneses, É libaneses. A libanês. gente tem essas culturas mais predominantes na nossa cidade. Guaíra é uma terra muito produtiva. Uma vez eu vi, eu não lembro que ano que era, cara, que eu até assustei num jornal que eu li, que Guaíra estava entre as 10 melhores cidades do estado de São Paulo de se viver. Falei, olha, pertinho de nós aqui. O nosso Guaíra. território é um território muito grande e o nosso PIB per capita, principalmente, muito alto. Hoje a gente está na frente das principais cidades aqui dos nossos vizinhos. A gente está à frente de Miguelópolis, Ipuã, Morro Agudo, até mesmo Barretos. A gente sai na De frente Barretos em também. questão dos números, se a gente fizer a proporcionalidade, claro, Uhum, né? Porque sim, Barretos tem proporcionalidade, né? muitos Uhum. habitantes a mais que Guaíra, né? A gente está à frente de Tuverava, Orlândia, São Joaquim da Barra, na questão do PIB per capita. Nossa cidade está. Aquele problema que deu uma época do governo não repassar o dinheiro para as prefeituras, você lembra? Você Sim. tava. Guaíra não sofreu muito, né? Não sofreu. Aqui, rapaz, foi uma tristeza. Você vê como que é, porque tinha dinheiro em caixa Sim. também, né? A gente consegue enfrentar isso bem. É. Grande parte da receita orçamentária da cidade de Guaíra vem do repasse do ICMS. Do Mas ICMS. ICMS, Aham. exatamente. Grande parte do orçamento é constituído por isso. Mas a gente tem também, né, um fluxo de caixa muito grande. Guaíra é uma cidade que roda, circula muito dinheiro, né? O Uhum. dinheiro circula muito lá. Você pode ver que a gente tem movimento diário de comerciantes, serviços, hotéis, restaurantes. É um movimento muito grande que a gente tem durante toda a semana. Guaíra tava com um projeto, não lembro se o pessoal tava falando do Guaritá, de também fazer lá um centro turístico. Isso não foi para frente, não, Não, sabe? ainda não. É É, uma mas tem questão uma que a gente ideia tem que disso? analisar. Imagina que são É. de 18 quilômetros da cidade até o bairro, 18 quilômetros? de estrada de terra. Aham. A gente tem ali uma capela de São José na praça principal, a gente tem a capela do Pindoba, antes de chegar no bairro, né? Que é um lugar muito frequentado pelos devotos, principalmente no dia 20 de janeiro. Mas, e lá embaixo a gente tem o Rio Grande, que faz a divisa com Conceição das Alagoas e com Colômbia, mais embaixo. E ali tem um território que eles chamam Prainha, né? Que é o que seria o atrativo daquela região também, um dos Uhum. atrativos. Mas isso precisa de um projeto muito bem elaborado, porque senão se torna um palco político não realizável. Todos os anos alguém Uhum. vai falar disso, mas efetivamente tirar o projeto do papel, ninguém tira. Então a gente Aham. precisa ver, nós vamos manter essa estrada de terra, A vamos primeira trabalhar coisa que com tem que ela. fazer, tinha que fazer ela. Nós vamos manter a estrada de terra porque ela pode ser um atrativo para quem faz Hum, trilha e nós vamos melhorar o comércio, nós vamos incentivar as pessoas a criar uma pousada lá, por exemplo. Então tem várias vertentes, mas por enquanto tem sido só um palco político de alguma coisa que nunca foi realizada, entendeu? Então entendi. a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Ah, senão toda época política trazem à tona esse assunto, Pra né? lembrar lá do Vem de um Guaritá? sonho, porque é um Aham, sonho das pessoas, mas aham. ali no Guarita hoje devem viver aproximadamente 130 pessoas. 130 a 200. Não vivem mais pessoas Nossa, do que isso. é pouco, Poucas né? pessoas, Mas lá exatamente. já teve mais gente, né? Pelo Já pessoal teve falava, né?
Mais gente, É. porque tinha ali uma mão de obra que trabalhava ali naquela região, tinha trabalho, as usinas ali, elas pegavam as pessoas para trabalhar naquela região. Hoje é bem menos, as pessoas acabaram vindo para a É, o cidade. povo saiu da roça, né? Veio mais pra cidade agora, Exatamente. né? Não... Então, são poucas pessoas, mas que são guairenses e que precisam ser atendidos, ter toda uma estrutura pública, um ônibus que faz o transporte, precisa ter a visita de um médico, de um agente de saúde, de uma ambulância. Então, é toda uma estrutura pública que precisa ter. Uma vez por mês, o padre, que é o padre aqui da paróquia de São Sebastião do centro da cidade, ele vai lá. Padre Edson. O Padre Edson, exatamente, É, fazer é. uma missa. Então, são uma série é uma estrutura que a gente precisa ter para atender aqueles moradores lá. E é isso. Então, é preciso discutir. Uhum. É, tem sido muito discutido o turismo na nossa cidade. A gente, inclusive, se tornou município de interesse turístico, recebe uma verba do MIT, que é uma lei estadual que autoriza esse repasse de entre 600 e 700 mil por ano para ser aplicado na nossa cidade. Então, Mas o turismo é por conta do Guaritá, não? O não, aí que que tá. é? Ah, São vários locais que pontuam para isso. o que que é? A Ah, Praça São Sebastião, que tem o Jardim Japonês, ah, sim. o Bosque, que agora é o zoológico, o Cara, aquele nosso bosque zoológico tá municipal. top, hein, só? A gente conseguiu construir um borboletário, fazer uma jaula para uma onça. Agora está sendo construída uma estrutura melhor. Então, ele cresceu bastante, o nosso Cresceu. zoológico. Eu levo meu menino lá pra ver de vez em quando. Exatamente. Então, tem o Lago Maracá, que tem ali o projeto do Burle Marx, tem as estátuas do Tomi Uhum. Otaki. Então, cada local pontuou um pouco para que a gente conseguisse ser reconhecido como um município de Hum, interesse turístico. Só que a gente precisa avançar mais. A conservação da cidade é o que atrai cada vez mais as pessoas, e depois disso é a qualidade dos serviços que são oferecidos. Então, hoje a gente tem diversos restaurantes, bares, uhum. mas precisa de mais. A gente precisa continuar trabalhando. Tem uma lei que não, em noturna que não pode ter bar há muito tempo lá em Guarda? Tem, não tem? Parece que Tem tem. algumas regulamentações, Ah, mas também não tem nenhuma oferta. Nada que justifique a gente altere isso hoje. uhum. Alguém que queira, hoje, um empreendedor que queira manter um Certo. negócio. Vai, virou cultura também, né? É, tipo assim, já adequa a isso, né? Mas eu Exatamente. acho que é bom isso, né, cara? Porque também ficar tá aberto até. Tem um horário? Como é que é? Olha, normalmente Hum. os bares e restaurantes funcionam lá até 1 hora da manhã, Até 1 hora. exatamente. Hum. Mas, igual, como eu disse, não tem uma demanda para que isso prorrogue, entendeu? Uhum. Então, por isso que não teve aí a discussão de uma possível mudança disso. Eu acho que tem funcionado bem. Eventualmente, nós vamos criar em Guaíra, por exemplo, uma boate. Então, vamos Uhum. conversar com o Poder Legislativo, com a Prefeitura e ver Hum. as possibilidades, porque toda lei pode ser alterada, se for para melhor, principalmente, né? Para Uhum. ajudar a vida das pessoas, mas não tem ainda uma oferta e nenhuma demanda para que isso seja feito. Entendeu? Entendi. Deixa eu te falar, igual você é da área da educação, vereador, você falou que ajuda na escola, qual Dá, mesmo? Valéris. Dá o Valério, você Participo como voluntário participa como lá. Inclusive, acabei de ser convidado para ser o patrono dos alunos do nono ano. A formatura vai ser no dia 6 legal. de dezembro. Então, é muito legal porque é um carinho muito recíproco, né? A gente está Aham. lá contribuindo e eles sempre reconhecem o nosso trabalho. Eu acho isso formidável. Mas o que você acha da import? Qual que é a importância do esporte pra moçada nova? Você sabe falar sobre isso? Não. É o seguinte, o esporte ele é uma ferramenta que traz integração, desenvolvimento, né? Faz gastar energia, o jovem gastar energia, Uhum. né? Uma partida de futebol, todo mundo conversa com todo mundo É. ali, acho que acaba integrando, né? Mas hoje em dia o esporte em Guaíra, eu acho que ele ficou devendo muito ainda, né? O orçamento para o esporte do próximo ano, ele não passa de 4 milhões de reais, é uma coisa que me preocupa, porque a gente tinha antes as escolinhas nos bairros, hoje a gente não tem mais. A Hum. gente, inclusive, precisa reformar muitas quadras. Por exemplo, na Coab 2, bairro Mário Garcia da Costa, era uma quadra tradicional que antigamente, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha uma associação de moradores, a Corremaf, que tomava conta disso. Isso foi acabando, a quadra foi se deteriorando, hoje ela está lá um espaço que um pouco que abandonado, entendeu? Então a gente precisa resgatar esses espaços nos bairros para trazer essas escolinhas e colocar nossas crianças e nossos jovens para a prática esportiva. Uma coisa que tem evoluído muito em Guaíra é a corrida de rua. Eu fico muito Hum. feliz por isso, cada vez mais pessoas se envolvendo nesse movimento, e é uma das políticas públicas que eu mais tenho cobrado, o apoio da prefeitura para garantir uma estrutura para os nossos atletas, para quem quer
que é um esporte que praticamente você não gasta nada. Aham, A gente só tem, sapato. Brincadeira. exatamente. A É. gente tem a nossa pista de atletismo, nós conseguimos iluminar ela com recursos próprios, muito barata, ficou muito bonita. Só Uhum, que a gente precisa agora, por exemplo, fazer pedra. Você precisa fazer ali um calçamento adequado, vai melhorando, construir, uhum. deixar um banheiro disponível com um bebedouro de água, e aí sim estimular cada vez mais o esporte. Fica ali na lagoa, não? Fica na Na Lagoa, no Lago lagoa. Maracá, exatamente. Legal. Ô, Zé, e tem algum outro setor que você atua assim nesse sentido também? Não, como vereador, ou você é mais focado na educação mesmo? Focado na educação, Educação. o esporte, como eu te Esporte falei, também. Aham. da Uhum. nossa pista de Acho que o atletismo, esporte e a educação é bem e amarrado, né? nós conseguimos É. reformar e ampliar a nossa pista de skates. Uhum, Foi um projeto, inclusive, desenvolvido com uma verba do MIT, do município de interesse turístico, que eu te falei. uhum. A gente trocou a areia da quadra de vôlei principal, que era uma demanda antiga. Agora a gente precisa investir em banheiros e bebedouros. Aí fica show. Uhum. Também gosto de trabalhar muito com infraestrutura. Hoje, Guaíra tem mais de 7.000 metros de tubulação de cimento amianto em canos que transportam água potável. Isso já há muitos anos não é recomendável. A gente precisa trocar essa parte dessa tubulação para garantir qualidade de vida. Hoje, Guaíra é uma das cidades que tem um maior índice de pessoas com câncer no estado de São Paulo. Os números são muito altos e preocupantes. Esse é Então, do poço artesiano que passa a água da rua, no caso? água da rua. Centro, Vila Aparecida, que são alguns bairros, né? Uhum. Em diversas regiões ali, a gente tem essa tubulação de cimento amianto, que não é usada há muito tempo e que precisa ser trocada. Para isso, precisa de dinheiro para investir em infraestrutura. Então, é uma área que eu gosto muito. A gente conseguiu concluir uma obra da estação de tratamento de esgoto, que era uma obra que estava parada há mais de 10 anos. Hoje, tratar esgoto é saneamento básico e é saúde. Uhum. E essa obra ficou parada e a gente conseguiu terminar no ano passado. Agora está sendo construído um laboratório, porque você trata o esgoto e devolve uma água adequada para a natureza. Uhum. Então, esse que é o nosso objetivo. E é uma área que eu gosto muito também. Nós temos um problema que está sendo resolvido com a distribuição de água. A Guaíra cresceu muito, tem mais de 62 bairros hoje na nossa cidade e precisa levar água para as pessoas e muitas vezes falta pressão. Então, nós estamos fazendo investimentos No para meu bairro construirmos é um. triste. Que bairro Eu que você mora? moro lá no Amélia. No Amélia, é Lá é um verdade. dos Não, maiores problemas, né? exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, isso é um problema de gestão. A gestão anterior, ela deixou uma base na onde que era para ter sido construída uma caixa de água ali no Túnico Garcia, Alcineu Eleodoro, que é o poço. Não foi construída essa Se caixa de construir, água. resolve o problema desse bairro lá, né? Exatamente, a Eu ouvi gente falar melhora isso. muito. Então, o objetivo nosso é até o ano que vem conseguir pelo menos resolver 85% de todos esses problemas de pressão de água, de distribuição. Então, nós estamos trabalhando para isso e acredito que vamos conseguir. Em Guaíra é 100% tem saneamento básico. Todo lugar? Tem algum Todo lugar que lugar, não, é? não, praticamente 100% é coberto por água e esgoto. É o de água é do É município. uma autarquia que foi criada, uma autarquia municipal que foi Aham. criada em 1970 através de uma lei e ela funciona até hoje. Uhum. É uma autarquia que hoje, segundo os nossos levantamentos, ela é deficitária. Nós temos uma água muito barata e por problemas políticos, de políticos ruins que fazem politicagem com a tarifa de água e esgoto, a Uhum. gente acabou perdendo muito. Hoje a água é muito barata, você não consegue aumentar por conta da judicialização do processo. Então você tem ali uma barreira criada. Mas não consegue aumentar por conta do quê? Por causa de judicialmente não consegue? Judicializar o caso, Ah, entendeu? E aí entendi. a gente precisa por exemplo, para que você faça hoje o reajuste na água adequado para suprir todos os gastos, garantir a sobrevivência da autarquia e ter dinheiro para investimento, você precisa ter uma agência reguladora. A autarquia precisa contratar uma agência reguladora para que essa agência, através do estudo próprio, ela possa propor o reajuste. Depois disso, o projeto é enviado para a Câmara Municipal. Só que isso é antipopular, vamos dizer assim. Isso não acontece. Só que é, dentro disso tudo, a autarquia está sangrando. Uma hora ela não vai ter mais Aí vai ter que capacidade. privatizar e Exato. fica pior, né? Por Tipo assim, isso se não que é? hoje a gente tem todas essas dificuldades, porque ela gasta muito para produzir água e tratar o esgoto, e ela não Não cobra consegue, não despesa? cobra a despesa dela. Hoje não. Hoje a gente acaba fazendo aportes, a prefeitura aporta dinheiro, né?
A gente faz Que transferências. isso, não imaginava não. O Deagro é uma empresa que dá prejuízo, então. Hoje é uma autarquia deficitária, Que exatamente. dó, hein, E se cara. continuar assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Como é que isso aí fica muito caro para tratar a água? É isso o problema? Exatamente, porque não é só tratar. Você Uhum. tem que produzir essa água, tratar e distribuir ela e fazer esses investimentos. Por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, ela está funcionando. Isso custa energia elétrica, por exemplo, ela funcionar. Porque Uhum. antes era um processo químico orgânico. Uhum. Agora não, você tem lá um processo que você usa energia elétrica, certo? Então você aumenta Energia é os seus caro. custos. É. A distribuição ela é cara, porque Guaíra cresceu. São mais de 62 bairros. Imagina que você tem um bairro hoje, Guaíra deve ter mais ou menos hoje 10 mil lotes vazios. Você tem Nossa, um é? bairro com 545 lotes, só que de 545 lotes você só tem 100 casas construídas e ocupadas. Então você tem que entregar água para 545 lotes, mesmo só 100 casas usando. Então, esse problema da distribuição, do tratamento, desses investimentos que precisam ser feitos para trocar essa tubulação de cimento amianto, isso tudo é muito caro Uhum. e a gente hoje, a autarquia não tem condições. Precisa estabelecer formas de melhorar e isso seria fazendo reajuste da tarifa de água e esgoto. Já passou na cabeça de algum político lá levantar a hipótese de privatizar a água? Nunca. Já teve Isso esse assunto, não. Isso já é discutido, sobretudo por conta do novo marco de saneamento básico, né, que foi aprovado há alguns anos Há uma atrás no lei Brasil. nova de alguma Uma lei coisa? nova no Brasil que estabelece que os municípios eles tenham que ter condições próprias de tratar da sua água e esgoto. Isso aí é um dos motivos, por exemplo, da privatização da Sabesp no estado de São Paulo, entendeu? Por conta desse novo marco, dessa nova legislação, que é uma legislação que fala, olha, nós precisamos entregar para a comunidade uma água de qualidade e o esgoto tratado. Entendeu? E a gente precisa ter isso através de um processo sustentável. Aqui em Miguel Lopes é muito cara a água por conta da Sabesp. Já faz muitos anos que a Sabesp tá aqui. Por isso que eu vejo a diferença. Então tá aí o problema, né? A conta Exatamente. também não fecha Não lá, né? fecha. É. Mas é isso aí, né? Então Guaíra não tem problema de saneamento, né? Não, Não, não vai tem não. tudo arrumadinho nesse Não, sentido aí, tudo bonito. exatamente. A gente tem quase 100%. É muito Uhum, bom. uhum. A água lá, nós temos desde 1970, né? Então há muitos anos que a gente Muito tem tempo. essa visão aí de garantir para as pessoas água de qualidade, tratar o esgoto. Uhum. Então, até tem um amigo meu que é dentista, ele fala: olha, as pessoas têm os dentes muito bons aqui porque colocava flúor na água muitos anos atrás. Então, existia uma preocupação desde sempre. Quando a cidade Uhum. lá começou a se desenvolver e evoluir com isso, né? Oferecer serviços de qualidade. Ô José Pugliese, vereador de Guaíra, eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado por ter compartilhado conosco aqui, ter batido esse papo legal com nós aqui. Olha, eu que te agradeço. Eu acho que a câmera não ficou num ângulo muito bom, né? Você vê, eu Não. acabei fazendo a barba na quarta-feira, que eu tinha uma reunião, Ah, na terça, na verdade. E aí eu fui começar a fazer a barba, a maquininha acabou a pilha, a bateria. Aí tive que fazer no Gillette, então, enfim, mas tamo bom. ah, Eu te tá bom, agradeço. Eu acho que Dilma. é importante falar acho que sobre a nossa trajetória, sobre a história da cidade de Guaíra, um pouco Bom. disso tudo, né? Uhum. Principalmente agora que a gente conseguiu homenagear o autor do nosso hino, o Antônio Legal isso. Conssato. Eu acho que Uhum. isso foi um passo importante na preservação da nossa história. Eu que gosto muito da nossa cidade, da nossa gente, eu faço questão de trabalhar 24 horas pela cidade de Guaíra e eu acho que a gente tem alcançado bons resultados. Legal. Mas muito obrigado mesmo. E eu conto com você mais vezes aqui, tá Tá bom? bom, A tamo gente junto. bater um papo, tá Um bom? abraço, obrigado. Um grande abraço a você que está conosco até agora. Não esquece de inscrever aí não, viu, pessoal? Conto com a sua inscrição aí. E até o próximo Metamorfose.